O bebê nasceu. E agora, em quem você pode confiar? Esse é o tema do podcast de hoje. Eu sou a Juliana Pellini, nós estamos no Externaliza Podcast. E assim, aqui toda semana a gente tem um público, um tema específico para ajudar vocês. Nós estamos no Outubro Rosa e claro que a gente não ia esquecer das mamães. As mamães também precisam de folga de vez em quando. As mamães também precisam de ajuda. E esse é o intuito nesse episódio de hoje. Esse é, claro, um dos dilemas mais intensos que a gente encontra aí na maternidade moderna, né? O desejo de estar presente em tudo, de fazer parte de todas as fases da infância, o medo de ser substituída, mas não. Hoje a gente vai desmistificar tudo isso. E para isso, eu trouxe uma convidada aí, ó, super legal, que vocês vão gostar muito de conhecê-la. Como garantir que o bebê estará em boas mãos quando a mãe precisa se ausentar? Hoje, aqui no Externaliza, a gente recebe uma convidada que vive esse universo de perto, tanto como mãe, quanto como profissional. Ela é enfermeira com anos de experiência em maternidades renomadas de São Paulo. E hoje é fundadora do Clube da Mamãe Assessoria. Ela vai explicar pra gente o que é esse projeto, que tem ajudado muitas famílias a encontrar profissionais realmente preparadas para cuidar do bem mais precioso da vida de vocês, que é o seu filho. Seja muito bem-vinda, Fernanda de Miranda. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Uma honra receber você aqui. Acredito que a gente vai estar aí num tema que interessa muitas famílias, que realmente sente esse medo, né? Em quem confiar a vida do meu filho, como que eu posso ter uma indicação muito legal e perder um pouquinho desse medo, né, Mi? Exatamente, né? Acho que esse medo já surge lá na gestação, né? Porque hoje em dia a maioria das mães não tem rede de apoio. É verdade. É uma realidade, né? É uma realidade. As avós de atualmente estão onde? Estão trabalhando, estão viajando, estão tendo as suas vidas. Não é mais a vovó do bolo, né? Não é mais, não é mais. E isso não que seja ruim, mas a mãe que está gestante ou acabou de ter o seu bebê, ela não precisa dar conta sozinha. Então, ela precisa de uma rede de apoio e por isso que surgiu o Clube da Mamãe, nesse intuito, nesse propósito. Que legal. Então, vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. Fernanda, toda mãe sente esse frio na barriga quando a gente precisa aí deixar o bebê. Principalmente, eu acho que quando é a primeira vez, né? Quando você está fazendo aquilo pela primeira vez. Você que vive esse universo, acredito que viveu muitas coisas dentro ali da maternidade. O que mais percebe que aflige as mães neste momento? Então, eu falo, né? Porque o Clube da Mamãe, antes de começar, era a Fernanda que ia para casa das mães, né? Uhum. Então, dentro da maternidade, elas mesmo falavam assim, queria levar você para casa. Isso tornou-se realidade. Só que para você entrar dentro da casa de uma família é um ponto muito íntimo, né? Então, qual o medo delas? Se vai cuidar bem da criança, se a profissional está preparada, se a profissional tem ética. Eu falo muito disso para as minhas babás, precisa ter ética, né? Além das técnicas, a gente precisa ter ética. Né? Então, a mãe realmente fica aflita, porque se vai cuidar e também não só a técnica, né? Porque qual que é aquela aflição? E o carinho? É verdade. Né? E o olhar carinhoso com essa criança. É verdade. E como que foi essa transição? Você falou para mim que as mães te chamavam dentro da própria maternidade, né? Conta aí pro pessoal conhecer um pouquinho da Fernanda. Como que foi essa transição? Como que você teve esse pensamento aí de ter esse clube? Você acabou indo para essas famílias? Como que foi? Começou há um bom tempo atrás, vamos assim dizer, porque realmente eu precisava também de uma renda extra, né? Eu vi o meu conhecimento podendo ajudar outras famílias. Então, eu lembro da primeira vez, eu estava recordando exatamente hoje, que eu cheguei numa casa, nisso era para colocar brincos, que começou assim, esse atendimento domiciliar. E nesse dia, a mãe
abriu a porta, praticamente jogou a criança nos meus braços. Eu lembro Tava isso. desesperada. Desesperada. De pijama, sem comer, a criança irritada. Eu lembro que o que eu fui fazer naquela casa eu não fiz, que era colocar o brinco naquela criança. Daí foi o primeiro falar assim, poxa, eu posso mais, eu posso ajudar mais, eu posso ser mais útil. Eu lembro que eu falei pra ela assim, você confia em mim? Ela falou que confiava, porque ela já me conhecia na maternidade. E ela foi tomar um banho. Eu falei, toma um banho bem demorado, pede uma comida e eu vou cuidar do seu bebê. Fui dar banho no neném, fiz massagem, acalmei o neném, fiz o neném dormir, ela tomou o banho dela e eu fui embora, né? Financeiramente eu recebi alguma coisa? Não, mas eu fiquei com o coração bem quentinho. Sim. E aquilo... Você deu um acolhimento ali, né? E era uma puerpéria. Exatamente. O bebê tinha acho que 2 meses, né? Ela tava desesperada. E aí eu vi que comecei a analisar esse perfil, que é o perfil de muitas mães, né? Que se veem sozinhas. Porque o marido foi trabalhar e tá tudo bem, né? Mas e aí? Como que a gente pode ajudar? E aí surgiu o Clube da Mamãe. Eu acho que, por exemplo, eu, né, que lido com gestantes, eu acho que a mulher, ela pensa muito na questão do parto, né, durante a gestação. Exato. Ela quer saber se ela vai ter cesárea, se vai ser normal, se vai doer, se não vai doer. Só que a preocupação da mãe acaba ali, né? Ela pensa só na partolândia, vamos dizer assim. Exato. E aí, depois, logo da partolândia, vem o quê? A amamentação, que é um momento super desafiador, que a mãe acha que é ali instintivo e que vai dar tudo certo e que vai ser perfeito, cena de novela, só que a gente sabe que na prática não é assim. Aí ela tá vivendo o chamado puerpério, que é uma oscilação muito grande de hormônios, né? A mulher não se reconhece, existe um período de tristeza ali e é o que você falou. O esposo tem lá 5 dias, no máximo, né, de licença. Ele volta para a rotina dele e aí vem aquele tempo com aquele serzinho que você tá aprendendo ainda a se identificar. Meu Deus, dou banho, não dou, tô dando certo. Eu acho que a mulher entra num estado de alerta mesmo, né? Qualquer coisa pode acontecer com essa criança agora e eu acho que ela vive esse medo mesmo, né? De ansiedade. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar? Então, eu quero que você explique um pouco sobre isso. O clube, ele pode atingir, por exemplo, um final de semana, essa mãe vai receber essa ajuda, ou a pessoa pode contratar, sei lá, eu quero você por 2, 3 meses. Como que funciona na prática? Então, aí o clube surgiu, né? A princípio foi só um grupo de apoio. Começou como um grupo de apoio, porque o nosso lema no clube é você não está sozinha. Certo. Então lá as mães acabam trocando figurinhas uma com as outras. Começou assim. É um grupo de WhatsApp. Começou com um grupo de WhatsApp e agora virou a minha empresa, né? Certo. Então nesse grupo a gente tem psicólogas, fisioterapeutas, nutricionista, pedagogas, né? A nossa última parceira que entrou é uma pedagoga para estimular esses bebês porque eles estão crescendo, né? Das mães que estão lá estão crescendo, para ajudar mesmo, para ela não sentir sozinha. E ali ela começa a expor que precisa de um auxílio, que precisa de uma babá. Então eu comecei a fazer, já fazia esses serviços. E como que funciona? Ela pode contratar o serviço do clube de babás para um final de semana. Pode ser aquela mãe que acabou de ganhar o bebê, então a gente costuma mandar sempre uma técnica de enfermagem mesmo. Então, acabou de ganhar o neném, a mãe já quer alguém que fique com ela 15 dias, então eu posso encaminhar uma pessoa preparada, porque o intuito do clube é enviar babás preparadas. Ah, tá. Tá, então pode Então, ser. você, além de tudo, existe um treinamento. Também, que essa equipe multi, que surgiu para auxiliar as mães, elas também acabam preparando as babás. Porque aí a babá, ela não vai ser só aquela que cuida da criança, ela vai ter um olhar. Se a mãe está entrando numa depressão pós-parto, ela vai poder acionar a psicóloga. Ela vai saber quais brincadeiras certas brincar com essa criança. Com mais idade, 3, 4 meses, qual o estímulo correto de fazer.
Um tummy time, que seria isso. Então, ela tem o suporte da fisioterapeuta. A nossa nutricionista também é uma nutricionista especializada em introdução alimentar. Então, a gente tem eu tive todo esse cuidado para a mãe ela tá resguardada com várias profissionais, né? Para quando chegar uma profissional para cuidar do bebê dela, essa insegurança que bate, esse medo de deixar o meu filho, ela saber que é alguém que saiba primeiros socorros, introdução alimentar, um olhar psicológico, um saber falar com a criança, um estímulo correto. Então, tem todo esse preparo. Então, essas profissionais estão disponíveis tanto para as mães quanto no treinamento das babás. Legal. E como que essas babás chegam até você? Então, começou com as colegas de trabalho, né? Então, a minha equipe agora é formada por pessoas que eu já conheço, que trabalham comigo e está ampliando. Tá. Então, nessa ampliação, eu estou fazendo seleção, eu estou conhecendo, né? E também estou selecionando babás fixas, né? As babás fixas já não tenho tanto convívio, então é uma seleção mesmo. Então, é mandar currículo, eu vou atrás de antecedentes, saber se ela realmente foi babá, como que foi, das recomendações, né? Até chegar na casa dessa cliente, dessa mãe, e eu faço um treinamento, um acompanhamento com essa babá para ela saber cuidar daquela criança corretamente. Você vê que hoje a gente tem uma demanda aí de pacientes tanto atípicos como neuroatípicos. Eu acredito que seja um olhar mais preocupado, né, desses pais. E o que a gente mais vê de notícia na mídia é aqueles vídeos que aí mostra as câmeras escondidas e vê, às vezes, a babá maltratando, ou a gente vê situação de violência. Como que você avalia assim, o nível de segurança mesmo desses profissionais que você recruta? Então, aqui a gente tem duas vertentes, é o que você falou. É um programa tanto destinado para os pais chegarem até você, como os profissionais babás procurarem você nesse recrutamento, certo? Certo. E aí você consegue ter acesso, por exemplo, antecedente criminal, essas coisas? Eu peço antecedentes, eu peço recomendações, então eu acabo entrando em contato com famílias que possivelmente essa profissional trabalhou. Porque o que acontece, Ju? As pessoas hoje se intitulam babá sem nenhum preparo. Eu senti muito, eu vi isso muito. Isso quem trouxe para mim foi as próprias mães. Nossa, Fê, ela contratei uma babá, mas ela não sabe. Introdução alimentar, fica só no celular. Então, no meu curso, eu tenho um curso também. No meu curso eu falo desde ética até primeiros socorros. Então, a babá precisa estar preparada. Eu busco todas essas informações e aí a gente faz essa seleção, essa pré-seleção, mas quem contrata são os pais. Certo. Né? Mas aí eu faço aquela peneira, vamos assim dizer, para tentar encontrar um melhor profissional para aquela família. Porque assim, vamos dizer assim, como que surgiu a profissão? Era meio que isso, né? Uma tia, uma vizinha, alguém que estava meio que sem fazer nada. Ah, você quer cuidar do meu filho? Então pode pegar meu filho para cuidar. A gente sabe que a história inteira da nossa infância é essa, né? Exato. Ah, quem te criou? Foi o vizinho, foi o amigo. Mas eu acho que hoje, a tudo que a gente está vivendo, até pela modernidade, a gente precisa valorizar essa profissão e regulamentar. Acredito que ainda não é regulamentado, né? Não. Tem piso salarial? Tem um piso, mas é junto com o sindicato das domésticas. Ah, tá. É tudo muito junto ainda, né? Então, às vezes, até se confunde quando uma família faz essa contratação. E por isso que eu venho levantando essa bandeira de se profissionalizar, de ter uma equipe multi, da babá saber o que ela está falando, saber assuntos pertinentes ao mundo da criança, né? Para ela conseguir também ser mais valorizada. Então, são duas vertentes. Com certeza, assim, eu, com o meu olhar, eu não consigo ver essa equiparação, porque, assim, a pessoa que está cuidando do celular, ela está cuidando de objetos, né? De coisas. Exato. Agora, a babá, ela está se adentrando para cuidar do bem mais precioso daquela família. Então, até salário, enfim,
para mim, não tem como equiparar. Seria interessante ter alguma normativa e isso crescer mesmo, né? Criar uma forma de valorizar cada vez mais, entender essa responsabilidade, essa coisa de realmente entender que não é uma pessoa só para o final de semana, é uma pessoa que está cuidando de outra vida, né? Exato. E eu digo muito assim, na questão de se acontece um engasgo, será que a sua babá está preparada para fazer a manobra de desengasgo? Porque ela era só aquela pessoa que você conheceu, se intitulou babá e não é uma babá preparada, né? Sim. Então eu venho puxando muito essa questão de preparo, de postura, de comunicação. Ela precisa saber se comunicar tanto com os pais, porque essa família também, igual voltando na pergunta anterior, qual é a segurança? A segurança, ela vai pôr câmera. Eu falo para as minhas babás, que bom que ela coloque uma câmera. Isso verdade. Não é para levar para um outro lado, um lado negativo, não, é um lado positivo, porque ela vai ver se você trabalha bem, o quanto você trabalha bem, né? O quanto você estimula o bebê de forma correta, no tummy time, no exercício motor. Tá na introdução alimentar, que você teve a preocupação de selecionar os alimentos, você saber quais alimentos, que no início não é o primordial, não é que o bebê coma muito, é que ele comece a conhecer. Então, você falar tudo isso para uma mãe, eu como mãe, eu ficaria feliz de falar, nossa, minha babá, ela tem esse conhecimento. Sim. De introdução alimentar, de primeiros socorros, né? Então, é isso que eu levo para as babás. E a câmera na casa é um aliado. Faz parte, né, da é um rotina. Aliado, exato. Não tem como. Acredito que hoje a maioria das famílias tenham câmera e é justamente, infelizmente, pelo mundo que a gente vive, né? Às vezes o discurso é muito bom, mas a prática tem que condizer com o discurso. Exato. E essas babás, elas vieram da área da saúde? Como que é? Então, iniciou com colegas, né, da área da saúde, que já trabalharam comigo, e elas continuam chegando, né? Então, eu tenho, vamos dizer, 50-50. Tá. Então, eu tenho algumas babás que são, sim, profissionais da saúde, mas tem babás que estão com treinamento comigo, né? Que já são babás, mas sem nenhuma formação. Então, eu estou moldando, eu estou formando para elas serem aquelas babás fixas. Por quê? As babás enfermeiras, que são as minhas parceiras, que são minhas colegas de trabalho, elas continuam no hospital. Então, a flexibilidade acaba sendo menor. Certo. Então, quando a família procura uma babá fixa, a gente vai à procura de uma profissional exclusivo para aquela casa. Uhum. E eu vi que esses dias você publicou no seu Instagram, né, o depoimento de uma mãe. Conta essa visão agora das mães. Como que elas recebem esses profissionais? Qual o feedback que elas estão te dando dessas indicações? Então, elas acabam ficando seguras por ter uma empresa, né? Ter uma pessoa, porque a princípio as mães já me conhecem, né? Uhum. Então elas se sentem seguras, elas acreditam no meu trabalho, elas veem a seriedade do meu trabalho, do meu comprometimento. Então essa mãe que fez um depoimento, que está lá no meu Instagram, eu selecionei a babá, então a gente foi do zero. Eu entrevistei várias profissionais que eu também não as conhecia, então eu fiz toda essa seleção, todo esse preparo, encaminhei as selecionadas para os pais, eles que escolheram e eles que fizeram a contratação. Após contratada, eu fui para dar o treinamento, o que seria o meu curso, e a equipe multi, né? Então, ela teve aula com a psicóloga, com a pedagoga. Então, o que a mãe trouxe para mim? Que se sentiu muito segura, né? De saber que a babá dela tem todo um preparo. Uhum. E geralmente a babá fica ali quantas horas? Contrato de trabalho CLT? Como que funciona? Isso, tem famílias, essa no caso contratou como CLT, né? Mas tem casos que é contrato, né? Mas tem cargas horárias a serem cumpridas, folga,
né? Então, tem toda assim, hora extra, tem toda aquela legislação que entra na questão se enquadra na questão das domésticas mesmo, né? Então, tem todo esse cuidado também com a babá, né? Dela ter toda aquela legislação respeitada. E se você fosse falar com uma babá, com uma pessoa que está assistindo e quer ser candidata, quer fazer parte desse seu curso, quais são as habilidades que você considera, assim, essenciais para uma pessoa falar, não, realmente é uma profissão que eu devo investir? A primeira coisa que eu falo muito é que gostar de criança é um ponto-chave, mas não é o suficiente, né? Mas é muito importante. A questão de... Como que eu vou me expressar? Se importar realmente com aquela família. Porque ela vai ser uma rede de apoio, né? Ela não ver só aquilo como uma renda financeira. Ela se importar com aquela criança, com aquela família. E depois se comprometer em aprender. Estar disposta a aprender. É isso que eu quero trazer para as babás, para elas terem essa vontade de aprender, de se desenvolver, de saber assuntos pertinentes, né, a respeito da criança. E também o senso de responsabilidade. Sem dúvida. Eu acho que hoje a gente está numa fase, isso para qualquer profissão. As pessoas, elas querem receber um salário, mas elas não querem ter certas responsabilidades. E lidar com a infância é um dos cargos mais pesados que existe. E aí eu falo para você porque eu atendo criança diariamente. Eu sempre falo que quando eu estou atendendo, eu não estou atendendo somente a criança. Eu atendo o pai e a mãe junto. Exato. Porque eles estão observando, é aquilo que você falou, eles sempre estão nos avaliando. Então, acho que a responsabilidade, esse senso, a pessoa tem que ter muito forte dentro dela. Você está entrando dentro de uma família no qual você vai ter que resguardar sigilos de algumas coisas que acontecem ali, né? Ter esse cuidado, essa ética mesmo que você falou. E, principalmente, saber que você está lidando com uma vida que qualquer coisa você vai ter que prestar conta. Exatamente, eu falo isso mesmo. O comprometimento, a responsabilidade. E o que eu faço de diferente, né? Que eu falo que eu sempre fiz. Porque eu sou da saúde, mas agora eu me intitulo babá, né? Para mim ter uma empresa de babá, eu tenho que dizer que eu também sou babá. Sim. Então, eu acho que é muito importante a comunicação com os pais. Então, a criança comeu bem, avisa que comeu bem. Dormiu, avisa que dormiu. Isso gera uma segurança para as famílias. Parece bobo, parece simples, mas gera uma conexão e gera uma segurança, porque a mãe tá de repente no trabalho e aí a babá manda assim: Dona Juliana, a Manu acabou de almoçar, comeu tudo. Aí você, ai, a Manu comeu tudo. Parece simples, mas para a mãe que tá lá no trabalho faz toda a diferença. Com certeza. Ou a criança está doente. Olha, seu filho reagiu, tomou a medicação. Exato. É uma espécie de diário, né? Você vai passando ali tudo que você sabe que é do interesse da família. E aí as coisas não se perdem. Porque pode chegar num ponto de falar, mas por que você não falou sobre isso? Mas isso está acontecendo há quantos dias e eu não estou sendo comunicada? Então, acho que é o que você falou. Esse relacionamento, essa escuta ativa, falar, contar tudo o que está acontecendo, gera cada vez mais credibilidade e confiança, né? Isso mesmo. Segurança, né? Eu sinto as mães, elas... É normal, é natural. De repente, ela não conhece aquela profissional, né? E aí, a profissional não mostra interessada pela criança, não mostra carinho pela criança, porque a técnica é importante, o cuidado, mas você é constante. É constante, você tem que mostrar ali. Você saiu, a criança está com febre, liga no outro. Esse é o final de semana, eu sei que você está de folga, mas não custa você saber se aquela criança que você cuida, a febre passou, se tá tudo bem. Isso gera uma real conexão. Não pode ser falso, né? Também, né? Exato. Eu sempre falo, né? Mãe, pai, tem o sexto sentido.
Só que nós temos uma geração de pais, eu acho que você percebe isso, mães que estão ficando mães cada vez mais velhas, né? E que elas não têm essa vivência mais com criança, porque antes todo mundo tinha criança ao mesmo tempo. Então, um meio que aprendendo de modelagem pelo outro. Agora, a gente não tem mais isso, são maternidades distantes. Então, é muito comum a criança ser filha única e não ter nenhum primo, por exemplo, né? Então, o que acontece? Essa mãe, ela é perdida, sim. Ela também não sabe avaliar. Será que essa babá é boa? Será que ela realmente está fazendo o que precisa ser feito? Então, um casamento entre técnica, que a gente deve saber que é importante, e essa parte afetuosa, relacionamento emocional, é muito importante. Essencial, né? Eu acredito que é essencial. E é isso que você falou. As mães... Hoje mudou, né? Então, elas vão buscando a vida profissional, a carreira, né? Então, chega na maternidade, eu vou puxar até um pouquinho pela maternidade, elas choram por coisas que no meu dia a dia pode parecer bobo, mas eu sei que é porque ela não sabe, é o momento dela. Então, esse acolhimento também é muito importante do profissional. Por isso que eu falo, a babá tem que estar preparada. Porque ela vai saber falar com a mãe que aquilo que não precisa. A mãe acha que é um problema enorme. Mas a gente sabe a pomada certa de tratar, o jeito certo de tratar. Um refluxo, de repente uma intolerância ao leite. Então, tudo isso tem no meu curso. Né? Para babá trazer segurança para essa mãe que realmente ela não conviveu com criança, né? Ainda. E você saber se relacionar já traz toda essa segurança. Eu tô achando assim o máximo tudo que você tá falando, porque no meu dia a dia eu recebo no consultório muitas das vezes a criança com o cuidador. Então, seja por ser uma criança típica, seja por ser também a babá, o que eu percebo no consultório? A mãe às vezes fala assim, fica de olho no que ela está falando. Então, por exemplo, eu vou falar sobre orientação de escovação. Nasceu os primeiros dentinhos, o que fazer? Que a mãe fica naquela, e agora? Escova, não escova? Com flúor, sem flúor? E aí eu vou dar essas primeiras orientações. Eu sinto as babás muito passivas, sabe? Quieta, olhando, não fala uma palavra. Então, você não consegue nem interagir. Porque, na minha opinião, é o seguinte. A partir do momento que a mãe pegou e falou assim, olha, você presta atenção no que ela está passando, eu meio que já me direciono para ela. Porque eu já entendi que quem vai ficar a maior parte do tempo com aquela criança vai ser a babá. E aí eu percebo nelas, não sei se é uma timidez, se é um problema nessa comunicação. Daí eu falo, fulana, tô fazendo isso. Você entendeu? Aí elas mal falam, elas só fazem assim. Né? Então, eu acho que essa relação, ela precisa melhorar mesmo. É claro que a gente sabe que tem os limites, a mãe tá junto, às vezes a pessoa fica até sem graça, né? O que a mãe vai achar se eu falar alguma coisa? Mas se eu fosse mãe, eu ia gostar de ver minha babá perguntando, interagindo, mostrando, doutora, é assim mesmo, do jeito que você falou. Eu até sempre falo depois da consulta, tem dúvida, faz um vídeo, me manda, a gente vai acertando as coisas, porque parece fácil escovar bebê, mas não é, não. Então, assim, eu acho que o seu plano e projeto, ele tem tudo para prosperar muito, porque é uma demanda que está cada vez mais crescente. O número de babás nas casas das famílias vem aumentando e o que falta é o posicionamento. Né? O posicionamento de falar, eu sou a babá, se empoderar, porque é isso, essa timidez, mas às vezes é uma timidez de não encarar a profissão, se diminuir como profissional. Uhum. E o que eu venho trazendo, não, você é a babá, a gente é babá, a gente tem esse conhecimento, a gente tá ali para ajudar a mãe, para ser a rede de apoio dessa mãe. Se a gente começar por esse princípio, que nós babás somos um braço daquela família, você já se valoriza. É um dos braços mais importantes. Mas elas não se veem assim. Elas não se veem, elas sempre se veem. Eu vejo isso assim como ou que não tem interesse
igual eu falei, a babá tem que ter um real interesse pela família. Mas também ela se empoderar daquele cuidado. Vou dar um exemplo. Eu tô com uma criança, ele tem 5 meses. Eu cuido dele só segundas e quartas. É uma dentista. Enquanto ela atende, eu cuido do neném. Ela veio me falar assim, Fê, queria um andador, né? Pôr ele no andador. Eu pude conversar com ela a respeito, né? Passei mal já. A gente, né? Lógico, tem todos os limites, né? Então eu falei, olha, pensa, né? Então eu dei a minha opinião. Ela queria. Que não é só opinião, é o que a ciência mostra. Exato, né? Mas a gente sabe dialogar, né? E aí você vê que ela sentiu segurança em vir falar comigo. O próximo passo nosso, porque eu me incluo, né? A gente tem um grupo, sou eu, a mãe e o pai. O próximo passo vai ser a introdução alimentar. Então, eu já estou preparando o cardápio. Ah, é função da babá? Não é função da babá. É sim, né? E é um diferencial, né? Eu falei para ela ontem, já estou pensando num cardápio pro Gui, né? Pra gente fazer um cardápio pro Gui. Então, assim, eu acho que precisa disso, da gente tomar o nosso lugar de cuidadora, com todo o respeito, com todos os limites, né? Mas, tá na dentista? Como que é? Vamos, então, eu fiz, filmou, manda pra mãe, manda pra dentista. Por que não? É isso mesmo. Né? É o que você falando. A gente pode dar uma personalizada na nossa profissão, né? Você pode ter o upgrade. E claro, isso tem que ser reconhecido financeiramente também. Nós não vamos ser hipócritas de falar que a pessoa não precisa da parte financeira. Mas está muito ligado a essa parte do próprio caráter e personalidade também da pessoa. Acredito que você, com o curso, você consegue formar e melhorar, porque eu sempre falo, pessoas são treináveis, basta ela querer. Então, eu acredito que você capta isso também quando chega para você a babá, esse perfil até psicológico mesmo, né? Exatamente, né? Às vezes, o que eu venho vendo, né? Nessa última seleção que eu fiz, elas muito retraídas, né? E o que eu quero trazer? Pôr para fora, externalizar, né? Esse cuidado, mas como que vai ser isso? Não vai ser da noite pro dia. Sim. Vai ser com conhecimento, com preparo, com tudo isso que eu venho te falando. Ela vai saber de introdução alimentar, vai saber de tummy time, vai saber de primeiros socorros. É essa bandeira que eu quero levantar, porque eu abranjo já 2 vertentes. A babá vai se sentir empoderada de ser babá, né? Vai poder cobrar um valor melhor, vai poder ser reconhecida. Do outro lado, é uma família mais segura, né? Porque ela fala, poxa, minha babá, ela sabe o que ela tá falando. Ela sabe cuidar do meu filho, né? Ela me traz segurança. E é isso que eu quero trazer com o meu curso, com o Clube da Mamãe. Porque as mães precisam disso, de segurança, de acolhimento, de empatia. Eu falo de empatia no meu curso, né? É um assunto, o que tem a ver? Tem tudo a ver. A mãe precisa de alguém, não para apontar se está certo ou errado, mas para acolher também. Ter esse olhar amplo, né? De tudo que está acontecendo ali naquele mundo materno, né? Ter um olhar de acolhimento, de empatia, de tudo isso. E a gente sabe que os primeiros 1000 dias do bebê, ele é um marcador muito forte. Então, existe pessoas que falam assim, cada bebê tem seu tempo. A gente sabe que não é bem assim. Nós temos marcadores específicos que quem tem esse olhar que está ali do lado da criança, ainda mais hoje, com essa alta que a gente tem, né, de autismo, de TDAH. Então, são marcadores que a gente precisa começar a refinar e prestar atenção. Se você tem uma pessoa que é extremamente ligada a essa criança, que tem a técnica, que tem esse olhar, vai facilitar muito a vida desses pais. Exato. A não perder tempo. Porque a gente sabe que dependendo do que acontecer, tempo é precioso.
e vai saber direcionar, apontar. Às vezes vai ser até uma economia em algumas partes. Por exemplo, você está falando de introdução alimentar. A gente tem nutricionista materno, infantil, né, que guia essas orientações, mas às vezes a família vai economizar nessa nutricionista e vai ter uma babá que sabe também fazer essa introdução alimentar. Então é muito legal. Entende um pouquinho de cada coisa. Eu digo que não é um... Não está substituindo os profissionais. Né? Não é, a babá não vai ser a nutricionista, não vai ser a consultora de amamentação, porque eu falo também de amamentação no meu curso, mas ela vai ter um raso conhecimento que ela vai poder identificar se a gente precisa já chamar um profissional. Né? Na questão de amamentação, não tá dando certo, a babá, ela pode falar, é hora da gente chamar uma consultora. Sim. O tummy time, estamos fazendo tummy time. Nossa, mas o pescocinho do seu bebê fica só para um lado. Com quantos meses começa o tummy time? Com 1 mês. Nossa, é no primeiro mês, isso eu não sabia. O primeiro mesinho já pode pôr ele de barriguinha para baixo e começar poucos segundos e aí é gradativo. Uhum. E aí o tummy time é ele se manter ali dentro dos bracinhos dele, da perna, né? Para quem não conhece, não entende. Isso, o tummy time é aquela técnica que vira o bebezinho de barriguinha para baixo, que vai fortalecer a questão motora. Né? Legal. Mas aí tem todo um cuidado, não pode... vou pôr em tummy time e deixar, não, é 5 segundos, aí vai aumentando. Não é academia. Exato, né? Então, tem todo esse olhar, todo esse cuidado, né? Que é importante. E a gente já está encaminhando aí para o final, passa muito rápido. E aí eu quero que você deixe aí 2 mensagens finais, tá? Esse é o momento que eu peço para você olhar diretamente para a câmera, porque essa mensagem é para quem está assistindo, tá? Então a primeira mensagem que eu queria que você deixasse, fala para essa pessoa que está em casa que existe uma possibilidade de ter uma profissão que está aí na crescente, que é na parte de babá. Conta para ela um pouquinho o que ela vai aprender nesse curso e como que ele funciona. Se você gosta de criança, quer se aperfeiçoar, você pode aprender com o Clube da Mamãe, com o meu curso que chama Babá Classe A, acho que a gente não falou o nome do curso aqui, Babá Classe A. Nesse curso você vai aprender desde primeiros socorros, cuidado com o recém-nascido, cuidados com a criança, as primeiras doenças da criança, né, que ocorre, né, calendário vacinal, todo esse cuidado, além de ética, que eu acho, assim, fundamental, que é o que as mães reclamam muito, chegam para mim, né, falando. Então, ética profissional, como se comunicar, como falar com essa família, como falar com essa criança, com esse bebê. E que você pense que é uma profissão que está crescendo muito, porque cada vez mais as famílias brasileiras estão demorando para ter as crianças. E quando essas crianças chegam, essas famílias não têm rede de apoio. Então, você que está me vendo agora, você pode ser essa rede de apoio, né? Você pode ser essa babá, né? Essa babá classe A, essa babá comprometida com as famílias que estão aí esperando pela gente. Legal. É uma grande oportunidade de crescer e pode alcançar aí voos muito bons, né? Eu tenho amigas, por exemplo, que são babás que viajam para os Estados Unidos e foram crescendo assim, né? Começaram com uma indicação aqui, uma indicação lá e de repente entraram em famílias com maior poder aquisitivo e estão lá com a família, é o bem mais precioso da família depois do filho. Porque a verdade é essa, o vínculo, né, se torna tão forte entre também a babá e a família que depois é difícil, às vezes está na adolescência e não quer deixar a babá ir embora. É isso mesmo. E agora, Fê, deixa uma mensagem para essas mães, para acalmar o coração dessas mães que estão vivendo ou que vão viver esse momento de transição entre voltar para o lado profissional, ter que deixar o seu filho. Qual que é o caminho aí para elas se sentirem mais seguras e perderem esse medo?
A primeira coisa que eu venho dizer para as mães é que eu entendo, né? E que é difícil, é um momento difícil. Mas se você tiver a possibilidade de ter uma babá, de ter uma pessoa de confiança ao seu lado, esse processo vai ser mais leve. Não que não vai ser difícil, não é isso, mas vai ser mais leve. Então, independente da babá que você for escolher, que você se conecte com ela, que você comece essa busca ativa antes, né, vai voltar a trabalhar, procure com antecedência, né, para gerar essa conexão com a babá, com a família, com a criança, né, que você tenha calma, que você confie na sua babá e que você possa encontrar uma babá que seja seu braço direito. É isso. O objetivo é que o diálogo de hoje ajude a muitas famílias a entender que pedir ajuda também é uma forma de cuidar. Porque não adianta, não existe Mulher Maravilha, isso vai chegar em todas as famílias. Então, é imprescindível você se preparar para isso também. E nada melhor que ter uma pessoa que tem esse olhar do todo, que muitas das vezes você, envolvida ali na emoção do bebê, você não consegue ter, né, Fê? Exato. Então, eu quero agradecer muito pela sua participação, por você compartilhar, né, o seu propósito de vida, que vai transformar cada vez mais famílias. E eu queria que você deixasse seu @, como essas pessoas, tanto as babás como as mães, como que elas chegam até você através do Instagram, né? Deixa o seu @ pra gente. Meu @ é Fernanda Miranda Baby. Então, lá vocês têm um link direto que pode falar comigo no WhatsApp. É isso mesmo. E não esqueçam de curtir, compartilhar. Você conhece aí uma mãe que está precisando desse amparo? Compartilha, se inscreve no canal e ajuda a gente a entregar para muitas famílias que estão precisando. E você que se identificou com a profissão, quer fazer parte desse grupo? Então aciona a Fernanda. A gente vai deixar tudo aqui descrito no canal. Fê, trouxe uma lembrança para você. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você goste. E para vocês que estão aí, quero já agradecer, Fê. Foi muito legal o nosso papo. Eu amo infância, né? Então, a gente podia falar até amanhã sobre esse assunto. Então, eu quero agradecer muito, realmente, pela sua participação, viu? Eu que agradeço, espero ter alcançado aí muitas famílias e muitas pessoas que desejam se profissionalizar, que é essa mensagem que eu quero deixar, que as mães tenham um coração quentinho e que as profissionais se profissionalizem, né? Obrigada pela oportunidade, adorei esse bate-papo. Muito obrigada. Viu? E é isso, se inscrevam e acompanhem, porque tem muito conteúdo de qualidade. Até a próxima.